sobre a dieta amazônica, né? Sobre o quanto a gente deve priorizar os alimentos que nós temos aqui, ricos, os superalimentos que nós temos aqui. E aí a gente vai falar sobre uma coisa que é importante falando de alimento, que é a obesidade, né? Thales, eu lembro muito bem que em 2019 eu vi uma reportagem que saiu praticamente em todos os jornais, em todos os periódicos, em todas as páginas da internet daqui do nosso estado, sobre Manaus como sendo a capital brasileira da obesidade e do sobrepeso. Perfeito. Isso foi 2019. 2020 nós temos a epidemia da Covid, trazendo uma desgraça sobre a nossa cidade, trazendo muitas mortes, muitas perdas e muitas infecções, muitas internações, muitas evoluções ruins, né? E eu lembrei dessa reportagem e vi que ali também, naquela evolução que não foi... mesmo em pacientes jovens, havia uma evolução desfavorável da Covid-19 e ela estava muito relacionada a pacientes com sobrepeso e com obesidade. Claro, a Covid não poupou nem mesmo atletas. A gente tem casos de atletas que tiveram um desfecho desfavorável, mas esse número foi ínfimo, né? Comparado àqueles que eram os obesos e sobrepesos. Também, né? Também. Então, certamente, a obesidade influenciou. Vocês acham que a obesidade influenciou nessa evolução e nessa carga que a gente teve aqui na cidade de Manaus? Eu lembro dessa reportagem. E aí eu quero, Carlinhos, também a tua visão, porque a gente tem um problema muito grande aqui. A gente tem um problema que vem desde da educação infantil, que são as opções que existem nas lanchonetes. Sim. Para as crianças, para os escolares, que geralmente são nutrientes que não têm nutrientes, né? A gente vê muitas crianças que são desnutridas Só funcionalmente. calorias, Só tem caloria, não tem nutrientes, né? Então, a tua visão, Thales, e a tua visão, Carlinhos, sobre esses dois pontos. Eu lembro dessa reportagem, realmente chamou a atenção na época. Eu já trabalhava com obesidade, já trabalhava com performance e bem-estar, e me chamou a atenção, e realmente a Covid veio como reflexo. O que a gente tem que entender? Isso serve para todos. Obesidade é uma doença grave, que ela é multifuncional, ela envolve todos os órgãos do corpo, desde o coração, tanto é que a gente vê maior chance de infartos em pacientes com AVC, cegueira, insuficiência renal. Então a obesidade é uma doença que ela vai, assim, vamos dizer assim, destruindo o corpo devagarzinho. E o pior, a própria gordura, ela exerce poder de gerar mais gordura. E aí você tem uma situação que você ganha de brinde uma doença que o corpo não tem fator de defesa nenhum, num corpo extremamente inflamado. Pronto, aí você tem um caos metabólico. A obesidade tem é um estágio pró-inflamatório. Toda hora, porque o teu corpo está entendendo que ele está sobre um risco. Vamos até deixar bem lúdico, assim, bem prático. Entenda o seguinte: por que a gente guardaria peso? É até interessante isso, porque fisiologicamente, falando até meio de antropologia, até 1940 as pessoas morriam de fome. Eu estava lá entre as 10 principais causas de morte no mundo, a fome. Então o corpo nos últimos milhares de anos aprendeu a engordar para sobreviver. O que acontece, até já começando a responder a segunda pergunta, houve um investimento mundial em erradicar a fome, colocando alimentos calóricos, no sentido de evitar a fome. Sim. Porém, assim, vamos lá, nutricionalmente nutrição. Isso, nutricionalmente falando, muito baixo. Só que isso entrou como um avalanche no coeficiente comum.
Então essas medicações, esses produtos alimentícios entraram no geral, porque são baratos. Lembre-se, quando a gente fala de obesidade, infelizmente, sempre a população mais carente se torna mais vulnerável, independente do seu alimento. Então, ficou mais barato. Então, ficou mais barato para o comerciante vender um salgadinho, ficou mais barato um comerciante vender um refrigerante do que vender um suco. Porque tu tem que fazer a manutenção da fruta, tu tem que conservar, ela dura pouco, o refrigerante fica anos ali e não estraga. Então o que a gente começou a ver a partir de 1940? Uma explosão da obesidade. Somos corpos que não sabiam lidar com aquele excesso de caloria. E a gente começou a acumular isso. Quando o corpo começa a receber uma quantidade absurda de alimento e o estresse natural começou a crescer ali com o desenvolvimento do país, a gente começou a gastar menos energia. Uhum. E vem de uma situação mais interessante, que pelo menos da nossa geração, fazer exercício físico não era uma coisa comum, porque todo mundo era magrinho. Por quê? Porque saíam de casa para brincar, corriam na rua, pegavam chuva. Perfeito, perfeito. Andava de bicicleta, sempre tava... A gente fazia atividade. Isso, né? E aí a gente começou a adquirir mais atividades indoor, mais em casa. Então você começou a recrutar as pessoas para dentro de casa, comendo alimentos de baixa qualidade. Pronto, houve essa explosão. Dados publicados em janeiro desse ano, 51% da nossa população ou é sobrepeso ou é obesa. Isso é gravíssimo. Mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Então a gente vê assim que vai ter uma explosão de doenças graves nos próximos 10, 15, 20 anos, muito séria. É muito comum, é muito comum no meu consultório eu atender pessoas com síndrome metabólica. Sim. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é aquele paciente que tem hipertensão, tem diabetes, tem um colesterol elevado, tem uma cintura, o homem maior que 102, que tem gordura abdominal, gordura visceral, tem uma esteatose hepática, ele já está com uma, se não for diabético, já está com uma taxa de hemoglobina glicada alterada, o estágio pré-diabético, que a gente chamava assim antigamente, agora intolerância à glicose. Então, é muito frequente eu receber no meu consultório pacientes com este perfil. E aí, toda vez que eu recebo um paciente assim, eu costumo, pela primeira vez, tentar impactar esse paciente, porque são jovens. Mas tem que ser. São jovens, que eu digo assim, hoje, por exemplo, eu recebi 2 pacientes com esse perfil e um deles tinha a minha idade, 50 anos. Eu falei assim, nós somos jovens. Lá na década de 50, 60, talvez nós não fôssemos jovens. Sim. Mas hoje, nós somos produtivos. Nós temos uma vitalidade ainda. Nós temos como produzir muito. Então, pergunto sempre tento atacar ali a questão dos filhos. Você tem filhos? Tenho. Tenho até netos já. Então, olha, se teus filhos já estão criados, mas os teus netos estão precisando que você os destreine. Os filhos a gente treina, os netos a gente estraga. Então aproveita, cara, você está na melhor fase da vida, porque você precisa ter ali a companhia dos seus netos e tal. Eu sempre tento buscar essa questão familiar, que geralmente o paciente é um apelo que dá certo, para que ele possa modificar o rumo que ele está caminhando. Então, eu sempre digo uma coisa, eu falei assim, olha, tua hipertensão a gente consegue tratar com medicação, só que não é só a medicação ou primeiramente a medicação. Você tem que fazer dieta e atividade física. Perfeito. Esse tripé é sensacional, porque quando ele começa a fazer atividade física, ele começa a ter uma mudança corporal. Sim. Principalmente eu sou fã da musculação. E eu falo isso para não é porque eu não consiga mais correr, que eu tenho artrose grau 2, mas é porque eu sou fã da musculação. Mas, Marcão, eu falo isso para todos os meus pacientes. Entendam, nós somos animais que vivemos e aprendemos a conviver em sociedade. Eu não vejo cachorro sentado jogando videogame. O cachorro está sempre correndo, ele está procurando fazer uma atividade. Lógico, o estilo de vida mudou, tudo ao nosso redor mudou,
porém continuamos sendo animais. Então, a atividade física, ela é fundamental para a nossa existência, desde que se respeite os limites, senão você acaba tendo lesão. Então, ter uma rotina de exercício físico é fundamental para a existência, porque você começa a liberar hormônios, vamos lá, catecolaminas e outras coisas, para no jeito não ficar muito confuso para as pessoas que estão em casa, você começa a liberar marcadores no teu corpo que induzem. Esse peso não está legal. Eu preciso consumi-lo porque o corpo entende que quando você está no exercício físico, ele não é para o teu prazer, é porque ele está achando que tem um bicho correndo atrás dele. Então você começa a criar mecanismo de salvação do corpo, corrigindo o estresse metabólico. Então, e eu falo, exercício físico, por mais chato que seja, é o remédio mais barato. É verdade. Porque ele melhora a tua liberação hormonal, melhora a tua autoestima, faz você perder peso e melhora a tua qualidade de vida. Eu não tenho nenhuma medicação no mundo que entregue esses 4 componentes num remédio só. E tem uma outra coisa. A atividade física, e aí eu falo da musculação, que eu sou fãzaço da musculação. Principalmente para quem tem acima de 40 anos, você vai reduzir a chance de ter sarcopenia. Sim. Ou seja, a sarcopenia é aquela perda de massa muscular que ocorre a partir dos 40 anos de idade, que você passa a ter mais catabolismo do que anabolismo. E essa perda de massa muscular vai fazer você perder massa muscular nas pernas, que é quem te conduzem. Sim. São as pernas que vão te conduzir. Facilita fraturas patológicas, exatamente, osteoporose. Exatamente. Então a musculação ela é a atividade que tem que ser prescrita. Quer correr? Corra, mas faça musculação. Tem que avisar também, porque tu fez aquele teu history hoje. As pessoas vão pensar em casa que tu tá falando de musculação, é aquela coisa lá, não. Pessoas normais, é um treino normal. Treino com pesos, treino com peso, resistido, treino resistido. Marcar essa situação que você falou do consultório, chegar a paciente com 50 anos apresentando síndrome metabólica, isso aí é um reflexo da infância. Sim. As pessoas, como o Thales falou, antigamente, elas da nossa cidade, elas corriam, elas tinham prato de salada, cara, você tinha que comer. Tua mãe, teu pai do lado tinha que comer aquilo mesmo sem gostar. Hoje não come pra tu ver, né? Não quer comer, pô, pede um iFood, alguma coisa desse tipo, vai comer um sanduichinho lá, batata frita, pronto. Já cresce, sabe, semeando problema pro futuro. É, verdade. A gente quando nasce, a gente não nasce comendo açúcar. Um exemplo clássico. A criança chorou novinha, o que a mãe faz? Taca a chupeta. Aí já vai comprometer cavidade oral, já vai comprometer tudo, inclusive o próprio intestino. Sim. Aqui até lança um desafio a todo mundo que esteja assistindo a gente. Me fale um alimento da natureza que contenha gordura e açúcar. Sim. Não existe. Não existe. Então tá lançado o desafio. Se alguém até o final do nosso podcast achar, pode mandar aqui. Não tem. Isso é invenção do ser humano. E aí pega o pior tipo de açúcar, o pior tipo de gordura, mistura, dá um sabor como se fosse saudável. E dá uma sensação do cérebro ao não cérebro entende nada. De recompensa. Sim. Que é gostoso, né? Aí e a pessoa não consegue comer só uma batatinha, não. Só um salgadinho. Chocolate. Esses alimentos são feitos para ser gostosos. Não tá errado. O fabricante não fez para... Imagina um salgadinho para ser horrível. Ninguém come, aquele negócio tem gosto de isopor. Então aquilo é feito para ser saboroso. Saboroso, não nutricionalmente bom. É, verdade. Mas aquele negócio, voltando de novo à normalidade. Tá proibido. Cara, a gente tem tanta coisa que colocaram como regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Que começou a ficar chato. Você tá numa situação... Eu falo assim, é você se colocar numa situação de bem-estar. É equilibrar. É isso aí. É equilibrar. Proíbe que vão fazer. É isso aí. Eu não indico, eu acho melhor não, agora não pode fazer. O problema é que assim, não pode ser regra, tem que ser exceção. Tem que ser exceção. Né? Se for regra, aí fica difícil. Né? Se for regra, aí fica... Até porque hoje em dia as tentações, elas estão, né? Se dobrou a esquina, tem. Tudo. Comida de rua. Como é que eu me brinco? Eu falo assim, é igual bebida. Você vai falar, nossa, minha vida está muito ruim, está tudo dando errado na minha vida. Vou beber para esclarecer o problema. Você vai beber, vai ajumentar a tua vida na bebida, vai acordar de ressaca, teus problemas vão continuar todinhos lá.
Então tu não esqueceu nada, tu só teve um outro problema. E teu corpo interpretou aquilo como? Tu já tá sobre um estresse natural de todos esses problemas que estão ao seu redor. Tu ganhou um terceiro. Então é mais um estresse. Só que aquilo te gerou uma recompensa. Teu cérebro vai no outro dia. E dá pra tu beber de novo. Porque foi Porque bom. foi, a gente pelo menos passou 15 minutos bem ali.